Bom, gente, a gente vai olhar mais um trecho, dar uma olhada em mais trechos dessa reunião, né? Segundo a Polícia Federal, militares de altas patentes e mais próximos de Bolsonaro tiveram participação efetiva na tentativa de golpe. No trecho que a gente exibe agora, o general Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, diz que é necessário, abre aspas, agir contra determinadas instituições. Não tem VAR de eleição. Você não vai ter no dia chamado de eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar suco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. No trecho que a gente exibe agora, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, usa uma linguagem militar para se referir à Comissão de Transparência Eleitoral do TSE como um inimigo. Vamos ouvir. A comissão é para engrandecer. Nunca essa comissão sentou numa mesa e discutiu uma proposta. É retórica, discurso, ataque à democracia e eles fazem o que tem que ser feito. A comissão deu 5 meses, perguntou, desde setembro, só conversa para boi dormir. Bom, e fique bem claro isso, nós estamos sob presente. O que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo, ou seja, na guerra a gente linha de contato, linha de partida, eu vou romper aqui e iniciar a minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Então nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Ô Pierre, eu queria colher sua visão do ponto de vista não só político, mas jurídico, claro, principalmente. Sobre a participação dos militares no golpe ou na tentativa de golpe, dividiram-se ali as opiniões, né, as avaliações. Parte das avaliações era de que as Forças Armadas impediram o golpe e parte das avaliações de que as Forças Armadas foram coniventes com os generais golpistas, né? Tanto que o Teófilo, que era um dos generais golpistas, ele permaneceu e aposentou aí no ano passado. Sua percepção, do ponto de vista político e jurídico, sobre essa situação das Forças Armadas? Não, Caio, aparentemente as Forças Armadas, enquanto instituição, elas não participaram dessa tentativa de golpe, né? O que a gente vê são alguns membros importantes, é bom que se diga, membros relevantes, o que traz a gravidade da situação, participando de uma reunião e de alguns atos que visavam, sim, romper com o Estado Democrático de Direito, mas não me parece que a instituição como um todo embarcou nessa aventura e nem concordava com essa aventura. É claro que é importante averiguar se houve a responsabilização dessas pessoas. Agora que esse vídeo foi divulgado e que uma série de elementos foram apontados nessa investigação, é importante que as Forças Armadas, até para mostrar o prestígio que elas têm na guarda do Estado Democrático de Direito, que elas abram os referidos processos administrativos e entendam a participação até daqueles que já foram para a reserva, que já foram para a inatividade. Então, isso é muito importante até para que elas deem uma resposta sobre a sua atuação e o seu papel nessa tentativa, nessa aventura de golpe. Agora, um ponto importante aqui, se você só me permite acrescentar, as pessoas falam muito também que toda essa atividade ela não foi relevante juridicamente, porque isso não passou de um ato preparatório, de uma manobra inicial, algo que nunca foi levado adiante.
Eu acho que essas investigações começam a mostrar o contrário, começam a mostrar que sim, houve movimentação expressiva, houve sim o início da execução de atos que poderiam levar ao golpe de Estado, e a mera tentativa de golpe de Estado já é um crime previsto no Código Penal. Então, a participação dessas pessoas, com essa autoridade, de membros das Forças Armadas, de ministros da Justiça, que bem ou mal é o chefe da Polícia Federal, nessa atividade, demonstra uma seriedade, uma relevância, o início da execução de um golpe que não chegou a ser consumado, mas que ainda assim é um ato criminoso. Ô Cristiano, o Bolsonaro continua um cabo político relevante para esse ano e até para 26? Continua, o que a gente tem visto nas pesquisas que são divulgadas, né? O presidente ainda mantém um capital político bastante relevante em algumas cidades. Não à toa, né? O presidente Lula também tem visitado alguns colégios eleitorais onde o ex-presidente Jair Bolsonaro é bastante forte, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Então ele concentrou alguns dias, né? Visitas a alianças, lideranças nesses estados, onde tem cidades relevantes, onde a gente vai ver um embate muito forte entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, os dados, inclusive, que tem aí para mostrar da pesquisa Atlas que foi divulgada hoje, mostram ainda exatamente isso, que o ex-presidente continua bastante popular, que tudo isso é visto pelos apoiadores dele como uma perseguição política, e as coisas que o presidente, inclusive, falou nessa reunião não é segredo nenhum para nenhum dos seus apoiadores. Inclusive, ele falava isso publicamente, abertamente, em várias manifestações que ele fez, inclusive ao longo de 2022, que foi o ano da eleição. Cristiano, o Pierre falava agora da questão dos militares. Eu queria te ouvir sobre a reação ou a relação dos militares com o presidente Lula, né? Porque começou muito frágil, muito ali com uma casquinha de ovo ali, todo mundo pisando em ovos. Veio José Múcio tentar fazer essa aproximação como ministro da Defesa, diferentemente do que a gente viu na operação em Angra dos Reis contra Bolsonaro e os filhos. Dessa vez não tem ninguém do governo falando nada, né? Então, parece uma gestão um pouco mais moderada, ou pelo menos cuidadosa, dessa operação desses dias. O que você acha? Como é que isso afeta a relação do governo Lula com os militares? Bom, Thaís, em primeiro lugar, eu acho que fica, inclusive, comprovado o fato de você ver alguns envolvimentos de pessoas próximas ao presidente nessas discussões, mas as Forças Armadas não entraram nisso. Então, eu acredito que, por si só, isso já é um motivo também de reconhecimento do presidente Lula em relação às Forças Armadas. Eu acredito que seja muito prudente por parte tanto do presidente quanto pessoas do PT também manter uma certa cautela para, embora algumas pessoas, eventualmente, isso como a gente tem visto nas investigações, essas investigações vão continuar, isso pode ficar demonstrado ou não, mas o fato é que a gente, embora algumas pessoas possam eventualmente ter sugerido medidas mais drásticas para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o fato é que as Forças Armadas não entraram nisso. E você citou aí o nome do ministro Zé Múcio, acho que ele teve um papel fundamental nessa intermediação, e nesse momento também acredito que ele está sendo muito importante no aconselhamento ao presidente para que não institucionalize a crise, né? Não institucionalize a culpa, porque se houver culpa, ela é de indivíduos, né? Não da instituição. Então, acho que a gente vai ver uma certa serenidade
tanto por parte do presidente em relação às Forças Armadas, quanto também das Forças Armadas em relação a todo esse episódio. Aliás, Thaís, algumas falas dessas que vieram à tona, eu acho que pode até causar um certo isolamento desses militares mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque as críticas e os palavrões utilizados em relação a outros militares pode até criar para eles um certo constrangimento e acabar causando a eles também um isolamento por parte das Forças Armadas.